Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo para abençoar a sua vida e o seu coração. E hoje nós vamos falar na nossa série sobre fundamentos, sobre o perdão de Deus. E algumas perguntas surgem no nosso coração, né? Será que você compreende o que engloba, o que é o perdão de Deus? Será que você se sente perdoado por Deus? Será que você perdoou a si mesmo? Qual é a nossa situação antes da conversão? Como é que se efetuou esse perdão de Deus? Quais são os requisitos básicos para nós sermos realmente perdoados por Deus? Então, é com base nessa temática que nós vamos estar abordando agora o perdão de Deus. Aperte seus cintos, mergulhe na palavra de Deus conosco e vamos aprender sobre o perdão de Deus. Então, nós aprendemos, queridos, através da cosmovisão cristã, da perspectiva eterna, da perspectiva bíblica, que o perdão de Deus é uma das maravilhosas promessas de Deus que encontramos nas Sagradas Escrituras. Então, é uma realidade bíblica. Por exemplo, 1 João 1,7, a Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, perdão é como se Deus apagasse todos os nossos pecados escritos numa folha e nos desse essa folha em branco. Há os pecados que cometemos antes da conversão e há aqueles que cometeremos depois, porque somos pecadores. E daí? Como é que fica a nossa situação? Efésios 2, de 1 a 10, nos ajuda a resolver essa questão e nós vamos trabalhar um pouquinho em cima desse texto da palavra de Deus. Efésios 2, de 1 a 3, em primeiro lugar. O que diz Efésios 2, de 1 a 3? A nossa situação antes da conversão. Esses versículos de Efésios 2, de 1 a 3, descrevem a vida da pessoa sem Cristo. A Bíblia diz num primeiro momento que éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós vemos isso no versículo 3. Ou seja, todos nós temos uma natureza pecaminosa, adâmica, iníqua, e cometemos pecados, infelizmente. Nós vemos isso também relatado pelo próprio Davi no Salmo 51, versículo 5, quando ele diz que no pecado fui gerado, ou seja, desde o nascimento o pecado já faz parte da nossa existência, da nossa vida. Romanos 3, de 10 a 23 também fala sobre essa questão. Segunda verdade que nós vemos em Efésios 2, de 1 a 3, é que todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Delito significa transgressão aos princípios de Deus, e pecado significa na Bíblia não atingir o padrão exigido por Deus. Terceira verdade que nós vemos é o procedimento da pessoa sem Cristo já está meio que condicionado, determinado. Determinado por quê? Pelos padrões do mundo. Esse cosmos, esse sistema mundial funcionando contra tudo aquilo que é verdadeiro em Jesus Cristo. Também é determinado pelo príncipe da potestade do ar, que aqui, de maneira simbólica, é uma referência a Satanás, chamado de príncipe da potestade do ar. Também é determinado pelo espírito que atua nos filhos da desobediência, daqueles que se rebelam contra Deus, daqueles que vivem uma vida longe da lei de Deus e dos princípios da palavra de Deus. Também é determinado pelas inclinações que o homem tem, ou seja, a maneira de pensar da carne. Carne aqui uma referência ao princípio pecaminoso que opera em nós e os nossos pensamentos, tendo uma vida centralizada em nós mesmos, no ego, no eu, independente de Deus. Então, esse procedimento do pecador sem Cristo é determinado pelos padrões do mundo, pelo príncipe da potestade do ar, ou seja, o diabo, pelo espírito que atua nos filhos da desobediência e pelas inclinações da carne e dos pensamentos contrários a Deus. Mas qual é o fruto produzido por esse tipo de vida? Está lá em Gálatas 5, de 19 a 21, que é o que a Bíblia chama de obras da carne. Aquele que vive longe de Deus, sem o Espírito Santo, vivendo uma vida como se Deus não existisse, vai produzir um fruto amargo, com consequências terríveis. A Bíblia chama de obras da carne. Mas o que acontece na conversão do homem? Está ali em Efésios, mesmo capítulo 2, de 4 a 9, nós vemos o que acontece na conversão. A conversão, amados, acontece quando o homem se arrepende dos seus pecados e pela fé aceita aquilo que Deus fez em Cristo por amor a Ele.
E aí, nesse segundo momento, essa nova vida é concedida por causa da misericórdia de Deus, por sua graça, por seu amor. É o que nós vemos no versículo 4, versículo 5 de Efésios 2. As boas obras não valem nada quanto à salvação. Por quê? Tendo a vida descrita claramente nos versos 1 a 3, essas boas obras, longe de Deus, não valem de nada. Não podemos fazer nada de bom quando estamos longe, alijados, alienados da presença do Senhor. É o que nós vemos no versículo 8 a 9 de Efésios 2. Mas existe uma outra esperança, uma verdade tremenda que nós vemos no versículo 6 e versículo 7 de Efésios 2. Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que significa isso? É o que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Nós passamos a ter uma nova vida, temos uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O passado fica para trás, não importa aquilo que fomos lá atrás, mas sim o que somos hoje em Deus, Deus mudando o nosso presente e nos dando um novo futuro, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. A Bíblia Sagrada diz que todos os nossos pecados, quando nascemos de novo, foram perdoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que descreve Jeremias 31, 34 e o Salmo 103, versículo 12. Temos também uma nova posição em Cristo. Agora já não somos só uma mera criatura de Deus, somos filhos de Deus, conforme João 1,12. E não mais filhos do diabo, conforme Jesus menciona em João 8,44. E como é que é a vida depois da conversão? É o que nós vemos em Efésios 2,10. A Bíblia diz que nós somos feituras de Deus. No original aqui a palavra é poema, ou seja, somos criados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nova criatura, regenerados, nascidos de novo. E essa nova vida é caracterizada pelas boas obras, agora, não para alimentação do nosso ego, não para nós nos acharmos para as pessoas, não. A boa obra é tudo o que fazemos em Cristo, por Cristo, através de Cristo, para a glória de Deus. Então a vida da pessoa sem Cristo não pode produzir boas obras. Nem as boas obras podem salvar o homem por si mesmo, do ponto de vista de Deus. Entenda isso. As boas obras não valem de nada sem Deus, sem Cristo. É o que nós vemos em Tito 3,5. Mas as boas obras, sim, estão no plano de Deus e devem ser praticadas para a glória dele, quando estamos alinhados com o céu, quando estamos em Deus, quando estamos movidos pelo Espírito Santo. É o que nós vemos em Mateus 5,16. Quais são as outras características dessa nova vida que os verdadeiros cristãos desfrutam através da palavra de Deus? Essa nova vida, em primeiro lugar, é eterna. Essa nova vida, ela é uma vida de vitória, conforme 1 João 3,8. Ela é eterna, conforme João 3,16. Em terceiro lugar, ela é garantida por Deus, conforme Tito 1,2. Em quarto lugar, é uma vida abundante, ou seja, é a vida vivida no máximo do seu potencial. É uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida em Cristo. É o que nós vemos em João 10,10, Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida plena, uma vida completa, uma vida de integridade, ética, moral, correta, abençoada por Deus, cheia do favor de Deus, é a vida abundante que Deus prometeu para mim e para você. Também, em quinto lugar, é uma vida selada com o Espírito Santo, potencializada pelo Espírito de Deus, que agora opera em nós. Nós já não temos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito Santo, que mora em nós, que faz morada em nós, conforme Efésios 1, 13 e 14, que é o selo de garantia, o penhor, quando Cristo voltar, de que nós somos dele e de que ele é a nossa herança eterna, conforme Efésios 4:30. Nós vemos em sexto lugar que também essa nova vida é uma vida que sim, é de dificuldades, não será fácil, vai haver sofrimento, dor, luta, problemas, gigantes vão se impor contra nós, mas pela graça de Deus nós vamos vencer. É o que nós vemos em Mateus 10:38 e em João 16:33. Nós vamos vencer através da fé. Nós vamos passar por dificuldades, mas pela graça de Deus iremos triunfar. É o que nós vemos em Romanos 8:17. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. É o que diz Paulo em Romanos 8:17.
Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A glória de Deus vai vir sobre você, mesmo diante das dificuldades, das dores, das crises, dos problemas. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. E em sétimo lugar, essa nova vida tem a presença de Jesus. É o que Jesus promete em Mateus 28, 18 a 20. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, a promessa da presença de Jesus vai ser uma realidade nessa nova vida que Jesus promete para mim e para você. E essa nova vida também será uma vida de total obediência a Cristo. É impossível viver a vida da fé, a vida de Deus, o cristianismo bíblico, sem obediência total a Jesus. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Salvador, mas também é Senhor, conforme nós vemos em João 14, 21. Qual é o fruto dessa nova vida? É o que nós vemos em Gálatas 5, 22 a 23, os frutos do Espírito, as 7 características, as virtudes e qualidades de Cristo, implantadas, inseridas, movidas pelo Espírito Santo dentro de nós. E daí? Como é que fica a questão dos pecados? Irmãos, antes da conversão, conforme nós já vimos nesse vídeo, através da palavra de Deus, eles foram perdoados, foram apagados pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Entretanto, há coisas no passado que, se for o caso, precisam ser acertadas diante de Deus, tais como dívidas, precisam ser acertadas, precisam ser pagas. Dívidas, eu estou falando materiais, de dinheiro, recursos, coisas que você de alguma maneira tirou, extraviou, se apossou de alguém, ou tirou. Precisa haver restituição daquilo que foi tirado, daquilo que foi obtido de maneira ilícita, ou então prometido que ainda não se pagou. As dívidas precisam ser pagas, é o que nós vemos em Lucas 19, de 1 a 10, em Romanos 13, 8, a Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Também situações precisam ser acertadas, como os ídolos, ou seja, nós precisamos quebrar, tirar da nossa vida, arrancar toda e qualquer ligação com imagens contrárias à palavra de Deus, com demônios que estão por detrás das imagens, todas elas que de alguma maneira interferem, atrapalham e nos ligam a demônios, a espíritos malignos, precisam ser destruídas para que possamos ter realmente comunicação com Deus. É o que nós vemos em 1 Tessalonicenses 5,8. Os ídolos precisam ser abandonados, precisam ser retirados da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso coração. É o que nós vemos em Deuteronômio 5,8 também. Em Atos 19, de 18 a 19, nós também vemos nesse grande avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso, em Atos 19. Nós também precisamos, dentro das coisas que precisam ser acertadas, mantermos uma consciência limpa diante de Deus. Além das dívidas, além de destruir os ídolos do nosso coração e ao nosso redor, precisamos manter uma consciência limpa. É o que nós vemos em 1 Timóteo 1, de 18 a 20. Isso significa acertar a nossa vida com as pessoas que nós ofendemos, ferimos, praticamos injustiça ou ofendemos. As coisas que, mesmo após a conversão, ainda estão gravadas na sua consciência, precisam ser resolvidas do ponto de vista de Deus e do ponto de vista dos homens. Toda atividade que fere diretamente os princípios da palavra de Deus precisam ser abandonadas, para que realmente você possa viver essa nova vida abundante, tremenda, maravilhosa e gloriosa que Deus tem para nós. E depois da conversão, como é que fica os pecados? Nós continuamos, a Bíblia diz em Gálatas 5, 16 a 17, ainda dentro de nós existe uma natureza pecaminosa, por isso é travado dentro de nós uma batalha espiritual, mas o pecado, essa natureza velha ou pecaminosa, não pode mais reinar sobre nós. É o que nós vemos em Romanos 6,12. A Bíblia diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês já não vivem debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. E o plano de Deus qual é? É que nós não pequemos mais. É o que diz 1 João 2,1. Filhinhos, que a gente não deve mais pecar, mas se caso a gente peque, nós temos um advogado, um intercessor junto ao Pai, que é Jesus de Nazaré, o nosso único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o representante da humanidade, o advogado dos crentes, daqueles que levam Deus a sério, daqueles que se arrependem dos seus pecados. Se porém pecarmos, temos recursos diante de Deus?
Sim, é o que nós vemos em 1 João 2,1, nesse texto que nós acabamos de falar. E o que fazer diante de um pecado cometido, caído, acidental na nossa vida, nova que Jesus prometeu para nós? Apocalipse 2,5 nos ensina que nós precisamos nos arrepender do pecado cometido. Nós precisamos, além de nos arrepender, confessar o pecado a Deus, conforme 1 João 1,9. E caso o Espírito Santo nos incomode, não estamos dando conta sozinho, precisamos também confessar uns aos outros a uma pessoa madura, de preferência um líder espiritual, alguém que realmente possa orar por você, interceder pela sua vida no sentido de oração, cobertura espiritual e, é claro, não de intercessão entre Deus e os homens. Confessar o pecado uns aos outros, diz a Bíblia, para que nós sejamos curados, restaurados plenamente diante de Deus. Confesse o seu pecado a Deus. E se o Espírito Santo ainda te incomodar, confesse a algum irmão mais velho ou líder espiritual. Abandone o seu pecado, é o que nós vemos em Provérbios 28:13. A Bíblia diz que se nós escondermos o nosso pecado, nós nunca prosperaremos. Mas se nós confessarmos e deixarmos, alcançaremos misericórdia, é o que ensina Provérbios 28:13. E nós precisamos, é claro, acertar com as pessoas que porventura foram ofendidas, afetadas por causa do nosso pecado. Nós precisamos acertar isso diante de Deus e diante dos homens. É o que afirma Romanos 12, de 17 a 18. Só assim, irmãos, fazendo tudo isso que nós falamos, nos apropriando do perdão, da graça de Deus, dos recursos de Deus, realmente poderemos viver uma vida livre, liberta, desfrutando do poder de Deus, do poder do sangue de Jesus e do perdão de Deus quanto à nossa vida. Então siga-nos nas redes sociais, envie esse vídeo para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas. O perdão de Deus está disponível para você. Lembre-se que Deus lança no mar do esquecimento as nossas iniquidades e pecados se nos arrependemos verdadeiramente de coração. O perdão de Deus está disponível para você. O perdão de Cristo, de Deus Pai e do Espírito Santo emana da cruz do Calvário para a sua vida, para a minha vida, para todos aqueles que se arrependerem diante do Senhor, confessarem os seus pecados, se quebrantarem na presença do Senhor. Existe perdão disponível para nós. Que a graça de Deus venha sobre você, que a unção do Espírito Santo faça diferença na sua vida e que a glória do Senhor revista você de poder e de graça para triunfar sobre as lutas, os problemas, as dificuldades e os pecados dessa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.